Porque a China, ela foi um dos grandes, não vou falar culpados, que isso é algo bom, né? Mas sim, foi um dos grandes, assim, Causadores. exatamente dessa deflação no mundo. Então, por exemplo, por que que as empresas do S&P 500, por exemplo, elas conseguem ter resultados tão relevantes? Acho que é importante a gente primeiro também analisar dois tipos de inflação. Eu acho que eu acredito seriamente que nos próximos anos a gente vai ter um impacto inflacionário que vai demorar muito tempo para cair. Porque eu atribuo muito a inflação mais baixa, os juros mais baixos no mundo, por conta do crescimento chinês. Porque o que acontece? A China, ela não tem muito interesse em ser um player de setor de serviço. Acho que vai bater muito com o que o Eric também vai dizer posteriormente. Porque a China, ela ficou tão forte na parte de manufatura. Então, por exemplo, qualquer embalagem que você tiver no mundo para você produzir, eu tenho quase certeza que a China vai conseguir fazer mais barato. Então você pega, por exemplo, acho que isso deve ter acontecido também na família de vocês, uma história seguinte, que uma televisão na época dos nossos avós, dos nossos pais, era extremamente caro. E hoje, uma pessoa que tem uma renda normal consegue comprar uma televisão. Renda de um salário ali Já consegue. Né? Então percebe que a inflação dos bens duráveis tem diminuído ao longo do tempo. Alguns bens duráveis, assim, claro, não tem condição, porque, por exemplo, às vezes um carro, existe marcas diferentes, existe classes de renda diferentes, enfim, mas eu falo de bens, assim, essenciais, duráveis, consegue ter um preço Vamos competitivo. pegar o exemplo de telefone celular. Sim, sim. A dificuldade que era para as pessoas comprar um telefone celular, 10 anos atrás. Você não tinha um telefone que custasse menos de, vamos supor ali, R$400, R$300, que era um percentual relevante do salário mínimo, né? Quase metade do salário mínimo na época, né? Hoje não, hoje você tem aí telefone de 200, 250, que foi um processo de deflação que a China causou no mundo, exatamente. Então, eles deflacionaram o mundo inteiro. Que é importante. Porque a China, ela foi um dos grandes, não vou falar culpados, que isso é algo bom, né? Mas sim, foi um dos grandes, assim, Causadores. Exatamente dessa deflação no mundo. Então, por exemplo, por que que as empresas do S&P 500, por exemplo, elas conseguem ter resultados tão relevantes? Aí eu tô falando das 7 magníficas. Pode olhar nos resultados. Por exemplo, vou dar um exemplo da Adobe. A Adobe, ela não tá nas 7 magníficas, mas é uma empresa do setor dela que reajusta os preços, tipo assim, ela tem poder de preço em relação aos clientes. Ela pode simplesmente colocar 10, 15% acima de reajuste, que é um reajuste que vai em cima na veia, que vai na receita, e isso vai inflar os resultados dela positivamente. É claro, ela também consegue ganhar a escala porque entrega um produto de qualidade, que senão teria perca de assinantes. Mas eu falo o seguinte, hoje as empresas de tecnologia têm um poder tão forte de ter um impacto inflacionário, que isso também faz importante nos valuation delas. Então, por exemplo, a Amazon mesmo, o que está puxando os resultados da Amazon nos últimos anos não é a Amazon do varejo digital, é a AWS. A AWS, ela conseguiu ter condições de ser tão forte no setor dela que simplesmente ela consegue repor os produtos dela acima da inflação. E só um dado curioso, hoje a Amazon fechou uma compra de 38 bilhões de dólares da Nvidia. Comprou, a empresa tá subindo, na hora que ele tava subindo 5% no mercado, por conta dessa compra. Pois é, e assim, e é algo que por conta, e assim, é uma compra que assusta a gente pelos valores, mas para eles agora já é algo normal. É algo ultrapassado. Porque assim, já tem toda uma consolidação do setor. Então, assim, eu acredito, aí aqui fazendo um achismo mesmo, mas assim, o que eu tenho percebido, o que eu tenho lido, que se realmente os planos de protecionismo dos países, aí eu falo dos Estados Unidos, da União Europeia, eu falo também dos países aqui, o nosso país, o Brasil, já é naturalmente já tem um protecionismo, né? Mas se você começa a ter um protecionismo no mundo, você está falando que os produtos chineses vão ficar mais caros. Não porque eles produzam menos, mas é porque para entrar lá vai ficar mais caro. Então você vai ter que ter você vai ter que jogar produtos para ser produzido nos Estados Unidos. Se você produz esses produtos nos Estados Unidos, você vai ter um impacto inflacionário na economia. E eu tô falando de economia global, porque os Estados Unidos também, ele exporta inflação. Então, assim, a gente também tem que avaliar isso. Eu acho que ao longo do tempo, né, vai ser natural que a maioria dos bancos centrais não vão conseguir chegar na meta de inflação deles. Vai estar tudo acima da meta. Por exemplo, a meta nos Estados Unidos é 2%, a inflação tá quase 3%. E já tem 4 anos que não chega na meta, né? Então acho que isso é importante. Vale lembrar que a gente chegou a um processo de estagflação nesses países. Então, é um debate muito curioso, né? Você citou ali a questão da deflação dos bens duráveis por parte da China.
Não todos os bens, óbvio, carros continuam caros, né? Ali, bens mais elaborados, que envolvem um teor maior de tecnologia, continuaram subindo seus preços. Porém, se a gente for pegar ali, aparelhos eletrodomésticos, né? Aparelhos telefônicos, de celular e tudo mais. E essas empresas não valem, assim, claro, considerando, eu ia falar que não vale nada, claro que vale alguma coisa, mas vale menos do que o valuation uma atual. empresa, exatamente, de Photoshop. E sabe, assim, eu acho isso um ponto curioso. A empresa que utiliza, né, os microchips da NVIDIA vale menos do que a NVIDIA, que produz a commodity. E isso é muito preocupante, porque a produção no mundo vai, assim, não que vai acabar, mas assim, imagina, eu não conheço nenhum jovem da nossa idade que fala de jeito, não, eu quero ter uma empresa que faz carro. Eu não conheço nenhum jovem. Uma empresa de economia tradicional. Exatamente, porque não tem valuation, essas empresas não têm um valor significativo. Tudo bem, falar a Tesla, mas a Tesla tem muito uma tese de economia mais transição energética, assim, tem todo um contexto. Por exemplo, grande parte dos resultados da Tesla, uns 30%, vem de crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? É que ela não emite carbono na produção, não produz carbono. Aí as montadoras tradicionais precisam compensar essa diferença pagando esse crédito para a Tesla. Então percebe que é prestação de serviço e a inflação em prestação de serviço é muito mais alta do que dos bens duráveis. Então eu acho que um pouco mais de inflação para a economia é mais saudável até para estimular o empreendedor a querer produzir as coisas dentro do país. Né? E como eu tinha falado, a gente está num processo muito complicado, porque você tem a empresa que produz a commodity valer mais do que a empresa que trabalha o bem acabado, faz o bem acabado. E óbvio que nessa produção você tem uma série de fatores, tem uma competição muito grande, né? Por exemplo, a Samsung, quantos competidores de telefone não tem, né? Acho que a Apple se distou um pouco porque a Apple já entra mais na questão de brand, uma marca diferente, né? Sinônimo de status, né? Como se fosse, sei lá, para automóveis a gente pode olhar a Mercedes, a BMW, tem resultados acima da média das empresas ali, como Ford, Stellantis, etc., que produzem carros de valor agregado mais baixo. Mas você tem uma quantidade muito grande de concorrentes, você tem um país que deflacionou muito esses resultados e, consequentemente, você mantém o valor de alguns bens acessíveis, né? Mas você tem ali um aumento no preço, principalmente dos consumos dos produtos mais básicos. Eu acho que se a gente for olhar bem, o que mais subiu nos últimos anos? Né? O preço dos alimentos subiu nos últimos anos. A carne, arroz, verdura, petróleo. O petróleo, mesmo desde 2022, a gente está com um problema de descontrole do preço. Agora está caindo esse ano, né? Mas no refino aqui, a paridade de preços internacionais da Petrobras, né? Não ajustou tanto assim. Então, assim, a gente chegou a viver momentos de estagflação no mundo inteiro, desde o aumento da pandemia, né? E como você falou, é muito provável que daqui para frente nenhum banco central consiga de fato atingir a sua meta de inflação, né? Que é o pilar da essência do Banco Central, da existência do Banco Central. E existem alguns autoridades, instituições, eu não me lembro quem agora, mas foi na Europa, né, que divulgou, falou, a população precisa se acostumar com um padrão de vida um pouco mais baixo, né? Não que ela vai perder a renda, mas é porque o preço das coisas vão subir. E ela vai ter que destinar mais renda com coisas antes que eram básicas, energia, alimentos, né? A gente tem um cataclismo muito grande, um problema muito sério na questão distributiva hoje no mundo, né? Em 2020 todo mundo percebeu que tudo vinha da China, então até se ajustar essas cadeias produtivas é muito grande, é muito difícil. E aí você tem um aumento exponencial das políticas de protecionismo, que provocam a inflação, né? Elas exportam a inflação, elas importam a inflação, né? O exemplo claro é do próprio Estados Unidos, que está tarifando todo mundo, mas tarifou produtos básicos aqui no Brasil 50%. Você vai trazer preço para cá, porque as pessoas têm que consumir. Vão ter que consumir. O telefone, beleza, você troca, usa Apple, usa Nokia, Motorola, né? A Motorola, na verdade, acho que ela é chinesa, né? É da Lenovo agora, se não me engano. Não sei. Então, é um bem substituto. É um bem substituto. Então, mas você precisa de alimentos, você precisa de alguns... Você precisa de
microchips, não é autossuficiente ainda microchips dos Estados Unidos, apesar de produzir, precisa de semicondutores, né, no caso, não microchips. Então, a gente está numa dinâmica bem diferente da época de 1929, dos problemas que a gente passou. A gente está num momento em que vai ser provável que a gente tenha um crescimento baixo e uma inflação alta. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: ah, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.